Metel Henry, Comentário Bíblico, Antigo Testamento, Livro de Gênesis. Tema deste comentário bíblico: o concerto com Abraão é renovado. Alicerçado no texto de Gênesis, capítulo 17, versículos 7 ao 14. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti, a terra de tuas gerações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, e circundareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. E estará o meu concerto na vossa carne por concerto perpétuo. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos. Quebrantou o meu concerto. Gênesis, capítulo 17, versos 7 ao 14. Aqui temos, ponto número 1, a continuação do concerto, indicada em 3 aspectos. Primeiro, ele está estabelecido, não deve ser alterado nem revogado. Ele é fixo, ratificado, tão firme quanto o poder e a verdade divinos podem fazê-lo. Segundo, ele é extensivo. É um concerto não somente com Abraão, pois então morreria com ele, mas com a sua semente depois dele, não apenas com a sua semente segundo a carne, mas com a sua semente espiritual. Terceiro, é perpétuo, no sentido evangélico. O concerto da graça é eterno. É desde a eternidade, nos seus conselhos, e até a eternidade, nos seus resultados e nas suas consequências. E a sua administração externa é transmitida, com o seu selo, a semente dos crentes, e a sua administração interna é desempenhada pela semente do Espírito de Cristo em todas as gerações. Ponto número 2. O conteúdo do concerto. É um concerto de promessas extremamente grandes e preciosas. Aqui estão 2 delas que realmente são suficientes. Primeiro, que Deus será o seu Deus, versos 7 e 8. Todos os privilégios do concerto, todas as suas alegrias e todas as suas esperanças estão resumidas nisto. Um homem não precisa desejar nada mais do que isto para ser feliz. Aquilo que Deus é em si mesmo, ele o será para o seu povo. A sua sabedoria será deles para guiá-los e aconselhá-los.
Seu poder será deles para protegê-los e sustentá-los. A sua generosidade será deles para abastecê-los e consolá-los. Aquilo que os adoradores fiéis podem esperar do Deus ao qual servem, os crentes podem encontrar em Deus como seu. Isto é suficiente, mas não é tudo. Segundo, que Canaã será a sua possessão eterna. Verso 8. Anteriormente, Deus tinha prometido esta terra a Abraão e a sua semente. Gênesis 15, verso 18. Mas aqui, onde ela é prometida como uma possessão eterna, certamente isto deve ser considerado como um tipo da felicidade do céu, aquele repouso eterno que resta para o povo de Deus. Hebreus 4, verso 9. Esta é aquela terra melhor que Abraão visava, e cuja concessão é o que corresponde à vasta abrangência daquela promessa, que Deus seria o Deus deles. De modo que, se Deus não tivesse preparado e planejado isto, ele se envergonharia de ser chamado de seu Deus. Hebreus 11, 16. Assim como a terra de Canaã estava garantida à semente de Abraão, segundo a carne, também o céu está garantido a toda a sua semente espiritual, por meio de um concerto e como uma possessão que é verdadeiramente eterna. A oferta desta vida eterna é feita na palavra e confirmada pelos sacramentos a todos aqueles que estão sob a administração externa do concerto. E o seu penhor é dado a todos os crentes. Efésios 1, verso 14. Aqui está escrito que Canaã seria a terra onde Abraão seria estrangeiro e onde peregrinaria. E a Canaã celestial é uma terra em direção à qual todos nós peregrinamos, pois ainda não podemos enxergar o que seremos. Ponto número 3. O símbolo do concerto, que é a circuncisão, motivo pelo qual o próprio concerto é chamado de concerto da circuncisão. Atos 7, verso 8. Aqui está escrito que é o concerto que Abraão e a sua semente devem guardar, como uma cópia ou reprodução. Versículos 9 e 10. É chamado de sinal e selo. Romanos 4, verso 11. Pois era, primeiro, uma confirmação a Abraão e a sua semente das promessas que eram a parte de Deus do concerto, garantindo-lhes que elas seriam cumpridas, que no devido tempo Canaã seria deles. E a continuação desta ordenança, depois que Canaã fosse deles, indica que estas promessas se referem a uma outra Canaã, a qual eles ainda devem esperar. Veja Hebreus 4, verso 8. Segundo, o comprometimento de Abraão e da sua semente, aquele dever que era a sua parte do concerto, não somente do dever de aceitar o concerto e consentir nele, e deixar de lado a corrupção da carne, o que de maneira mais imediata e primária foi representada pela circuncisão, mas, de maneira geral, a observância de todos os mandamentos de Deus, conforme fossem, algum tempo depois, indicados e dados a conhecer a eles. Pois a circuncisão obrigou os homens a guardar toda a lei. Gálatas 5, verso 3. Aqueles que desejam que Deus seja o seu Deus, devem consentir e se decidir a ser o seu povo. Agora, a circuncisão era uma ordenança de sangue, pois todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Hebreus 9, verso 22. Veja Êxodo 24, verso 8. Mas, quando foi derramado o sangue de Cristo, todas as ordenanças de sangue foram abolidas. A circuncisão, portanto, deu lugar ao batismo. Ela era peculiar aos varões, embora as mulheres também estivessem incluídas no concerto, pois o homem é a cabeça da mulher.
No nosso reino, o juramento de lealdade é exigido somente aos homens. Alguns pensam que o sangue dos varões era derramado na circuncisão por causa do respeito que nela havia a Jesus Cristo e ao seu sangue. Era a carne do prepúcio que deveria ser cortada, porque é por geração comum que o pecado se propaga. Aqui estava sendo levada em conta a semente prometida que viria dos lombos de Abraão. Como Cristo ainda não tinha se oferecido por nós, o seu Deus Pai desejava que o homem entrasse no concerto oferecendo uma parte do seu próprio corpo, e nenhuma outra parte deveria ser mais bem oferecida. Esta é uma parte íntima do corpo, pois a verdadeira circuncisão é a do coração. Esta honra Deus conferiu a uma parte menos honrosa do corpo. 1 Coríntios, capítulo 12, versos 23 e 24. A ordenança deveria ser realizada com os filhos quando tivessem 8 dias de idade, e não antes disto, para que pudessem ter alguma força, sendo capazes de suportar a dor, e que houvesse pelo menos um sábado nestes 8 dias. Os filhos dos estrangeiros, cujo verdadeiro proprietário era o senhor da família, deveriam ser circuncidados, versículos 12 e 13, o que já era uma consideração favorável aos gentios, que seriam, no devido tempo, trazidos à família de Abraão pela fé. Veja Gálatas 3, verso 14. A observância religiosa desta instituição era exigida sob uma penalidade muito severa. Verso 14. O desprezo à circuncisão era um desprezo ao concerto. Se os pais não circuncidassem os seus filhos, isso seria um risco para eles, como no caso de Moisés. Êxodo 4, verso 24 e 25. Com respeito àqueles que não fossem circuncidados na sua infância, se, depois de crescidos, não se submetessem a esta ordenança, Deus certamente acertaria as contas com eles. Se não cortassem a carne do seu prepúcio, Deus os cortaria do seu povo. É perigoso não dar devida importância às instituições divinas e viver negligenciando-as.